Olá, eu sou a professora Mariane Goretti e a nossa disciplina é Gestão de Pessoas no Setor Público. Vamos iniciar a unidade 3, sobre processos de recompensas e desenvolvimento. Então, nessa unidade, nós vamos começar conceituando incentivo, né? O que vem a ser? É um conjunto de fatores que motivam as pessoas a assumirem cargos e funções no setor público. Então, nós vemos na figura que os componentes do sistema de incentivo está voltado para o indivíduo. Então, nós vemos aí, vários componentes: poder, status, remuneração, segurança, realização pessoal, realização profissional e o cargo. A remuneração, por outro lado, é uma das formas de recompensa ao salário de uma pessoa e inclui, basicamente, o salário, que é a parte fixa, e remunerações indiretas, benefícios. A remuneração ela pode ser fixa, o salário e benefícios. O salário é definido de acordo com o valor do profissional para a organização e os benefícios são adicionais. Por exemplo, assistência médica, auxílio alimentação. As remunerações variáveis são de curto prazo, participação nos lucros, resultados, comissão de vendas, e de longo prazo, participação acionária. Por exemplo, a remuneração no setor público, ela é fixa, definida pelo subsídio, que é uma parcela única da remuneração, e os benefícios, eles não fazem parte das remunerações fixas, mas nem sempre são pagos em pecúnia. E ela também pode ser variável, composta. É constituída de uma parcela fixa acrescida de outra que se denomina vantagem pecuniária. Aí são os adicionais, gratificações, dentre outros. Os benefícios, eles são uma forma indireta de remuneração destinada a aprimorar a qualidade de vida profissional e pessoal dos funcionários. Eles podem ser de 3 tipos: os benefícios assistenciais, que têm por objetivo oferecer suporte e segurança ao funcionário e à sua família, nos casos imprevistos, por exemplo, plano de saúde. Eles podem ser recreativos, buscam proporcionar ao empregado condições físicas, psicológicas de repouso, lazer, diversão, recreação. E supletivos, que são aqueles serviços que proporcionam ao funcionário conveniências para melhorar sua qualidade de vida. A gente pode também citar os benefícios flexíveis, que são aqueles planos que as empresas podem disponibilizar, que possibilitam aos colaboradores escolher entre os diversos itens de uma relação de opções aqueles que atendem às suas necessidades. Isso é bem interessante porque as necessidades de casados são diferentes das necessidades de solteiros. As necessidades de casais com filhos são diferentes das necessidades de casais sem filhos. Então, havendo essa flexibilidade, os benefícios podem se tornar mais atrativos e também trazer mais motivação para os colaboradores. Vamos falar sobre treinamento, desenvolvimento e aprendizagem. Então, o treinamento é aquele processo sistemático que promove a aprendizagem das habilidades, regras, conceitos, atitudes que resultem numa melhor adequação entre as características do empregado e as exigências dos papéis profissionais dentro da empresa. O desenvolvimento já é o conjunto de experiências e oportunidades de aprendizagem proporcionado pela organização. Possibilita o crescimento pessoal do empregado, objetivando torná-lo capaz de aprender e produzir conhecimento. A aprendizagem, por sua vez, é o conjunto de mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo e que não resulta somente de maturação, ou seja, da sua maturidade ou do tempo, mas de sua interação com o contexto. Resultam da experiência do indivíduo. Então, como nós vimos, a relação entre treinamento, desenvolvimento e aprendizagem é tão forte que hoje são referidos como T, D e E, ou seja, o E como educação, compreendida como o conjunto de processos de aprendizagem que oportunizam
o amadurecimento, o crescimento, o desenvolvimento do indivíduo de forma ampla, sem ter por objetivo o preparo apenas para o desempenho do trabalho específico. Na figura, nós observamos aí, o treinamento como núcleo, uma abrangência maior o desenvolvimento, dentro de todo esse ciclo, a educação, aonde a aprendizagem perpassa todos os níveis. O processo de treinamento possui basicamente 4 etapas. Elas iniciam-se pelo levantamento das necessidades, elaboração de planos e projetos, depois na execução do treinamento e em seguida a avaliação dos resultados desse treinamento. Então, a primeira etapa, que é o levantamento das necessidades, identifica as competências necessárias que a organização precisa desenvolver justamente para alcançar seus objetivos. Quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que o indivíduo precisa apresentar para desempenhar essa função e também identifica os próprios indivíduos que necessitam do treinamento. Essa etapa do levantamento das necessidades, ela tem 3 momentos, É feita a análise da organização, a análise das tarefas, que são justamente os chás requeridos, conhecimentos, habilidades e atitudes, a análise das pessoas e quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes disponíveis. Tudo isso vai apresentar o levantamento das necessidades de treinamento. Na etapa de planos e projetos de treinamento, as perguntas-chave são basicamente: qual a melhor forma de ensinar? Que comportamentos são necessários se modificar? O que ensinar? Como? Quando? Onde? Quem? E o que avaliar? Então, cabe ao gestor público, na elaboração da política de treinamento e desenvolvimento, identificar quais são as linhas prioritárias de atuação e as necessidades de qualificação. Observar quais são aqueles segmentos, áreas ou processos críticos de gestão e que têm maior impacto social. Quais são também aqueles mais onerosos para elevar o nível de produtividade e também o contingente de pessoas que detêm o maior potencial individual de desenvolvimento, de interesse e de capacidade. Na etapa da execução do treinamento, existem 2 tipos, basicamente, de treinamento a serem observados: o gerencial e o não gerencial. Cada um desses tipos de treinamento é realizado no local ou fora dele. O não gerencial, que pode ser realizado no local de trabalho ou fora, ele está relacionado no local de trabalho com treinamento profissionalizante, de estágios, de simulação, fora do local de trabalho, sala de aula e instrução programada. E o treinamento gerencial no local de trabalho seria o coaching, rotação de cargos, transferência lateral e reuniões de staff. E fora do local de trabalho, seminários, conferências, estudos de caso e jogos. Então, existe um leque de possibilidades a ser escolhido conforme as necessidades, o levantamento das necessidades e a avaliação dos resultados do treinamento e desenvolvimento. Essa avaliação, ela se dá em 4 níveis, basicamente. O nível 1, onde são avaliadas as reações, a satisfação dos participantes em relação ao curso, os instrutores e o aproveitamento. O nível 2, o aprendizado efetivo, os conhecimentos que o colaborador adquiriu depois da realização do curso, as habilidades e as atitudes necessitam de uma avaliação mais qualitativa. No nível 3, a avaliação do comportamento. Nesse nível se verifica se houve a transferência de conhecimento do treinamento para o cargo, diante das necessidades levantadas. E no nível 4, dos resultados são aplicadas diferentes formas quantitativas e qualitativas de coleta de dados de avaliação dos resultados. Bom, aqui nós encerramos a unidade 3 sobre recompensa e desenvolvimento. Novamente, eu peço a todos os alunos que façam a leitura bastante atenta, minuciosa da unidade e que faça o levantamento solicitado pelo autor no livro-texto para que você possa fixar melhor esses conteúdos, ok? Um abraço a todos.